Você conhece alguém que está prestes a participar de uma entrevista, fazer uma prova, participar de uma promoção ou alguém que queira conquistar alguma coisa? E se alguém é você? Então não sai daí. E aí galera, bom dia, beleza? Hoje vamos falar de intenção e expectativa. Gente, intenção e expectativa. Lá no dicionário, intenção significa pretender fazer, significa propósito, significa ideia. Intenção tá dentro de você, tá interno. É algo que é seu e você é o responsável por isso. Expectativa é algo que você espera a ocorrência, a probabilidade de ocorrência em um determinado momento. Então, expectativa, ela tá externo, ela tá fora de você. É um terceiro responsável por isso e não você. Então aqui nós temos a diferença entre intenção e expectativa, mas vamos entender um pouco mais como é que isso funciona? Vou dar aqui um exemplo para vocês de uma prova, gente. Quem nunca passou por uma situação como essa, né? De fazer uma prova e a gente quer tirar 10, né? E aí, você, quando tem expectativa, você imagina que aquela prova seja fácil. Você tem a expectativa de que aquela prova seja com consulta. Não é você que decide se vai ser com consulta. É um terceiro, tá externo, tá fora de você. Você talvez tenha a expectativa de que um colega te passe uma cola para aquela questão que você não conhece. Você não consegue garantir isso. Você tem a expectativa que um terceiro, seu colega, te passe uma cola caso você precise. Essa é a expectativa. Você espera que alguém faça algo e que esse algo te dê maior probabilidade de sucesso, entende? Então a expectativa não depende de você, depende do outro. E o que acontece? Algumas vezes o outro não age ou não nos dá aquilo que a gente tinha, a esperança, a expectativa. E aí nós ficamos frustrados. E uma tendência é a gente se entristecer, a gente, cara, aquele professor não gosta de mim, putz, você deu uma prova, só passou questões que eu não sabia. O professor passou questões que você não sabia ou você não sabia as questões que ele passou? E aí você culpa seu colega por não ter te ajudado, o seu colega acaba sendo culpado por não ter te ajudado naquele momento que você precisou, você faz birra e aí você acaba até se afastando ainda mais daquela matéria, daquele professor, daquele colega, porque você se sentiu frustrado com a expectativa que você tinha que não foi atendida. Quando você tem intenção, você age um pouco diferente. Primeiro você se prepara para talvez uma prova com consulta e sem consulta. Quando você tem intenção, você sabe que você é o grande responsável por aquilo. E aí você imagina, talvez a prova seja com consulta. E eu não quero ficar catando coquinhos, né? Que é ficar uma expressão que quer dizer ficar procurando, né? Você fala, deixa eu fazer aqui as marcações do meu caderno ou no meu livro para que eu facilmente consiga achar o que eu estou buscando sem ficar perdendo tempo procurando. Se for com consulta, eu vou me preparar dessa forma. Mas talvez não seja, então deixa eu também estudar aqui de forma mais profunda. E aí, talvez, mesmo agindo com intenção e fazendo as marcações, pode acontecer de você também não passar. Mas diferente da expectativa, você aqui tem uma visão diferente. Você pensa, cara, acho que eu preciso me aproximar mais do professor. Deixa eu conversar com ele para de repente entender quais as questões vão cair na prova. Eu acho que não pode dizer isso. Mas, entende a diferença? Você se aproxima do professor. No mínimo, ele vai te dar algumas dicas. Tenho certeza que ele vai te dar algumas dicas. Ele não quer
que você não passe. Pelo contrário, ele quer que você passe, ele quer que você conquiste a matéria, o ano, enfim, a prova, enfim. A pessoa de intenção, ela também se aproxima daquele colega. Cara, se aquele colega passou e foi tão bem, eu me aproximo dele. Eu aprendo qual foi a técnica que ele usou para estudar, quais os livros ele usou para estudar, quais os sites ele pesquisou, afinal ele passou. Então ele fez alguma coisa diferente de você. Entende? A intenção, ela te aproxima do que você realmente quer. E se aproximar do professor, da matéria e desse aluno que teve sucesso, vai te deixar mais próximo do seu objetivo. Afinal, é sua intenção passar naquela prova. Se é a sua intenção, você fará coisas que te aproximem daquilo. Aprenderá com o professor, aprenderá com o colega, aprenderá, enfim, com N oportunidades que você identificar, diferente da expectativa, né? Que faz birra e se distancia do colega que poderia ajudá-lo. Claro que ele não te passou a cola naquele momento, ele nem tinha obrigação e era muito arriscado para ele, inclusive. Mas, depois da prova, caso você não tenha passado, cara, se você realmente quer passar, não se distancia dessas pessoas. Aproxime-se delas, entende? Quantas pessoas você conhece que fazem isso? Fica a dica. Gente, vou dar uma outra situação, uma entrevista. Talvez você esteja prestes a fazer uma, ou talvez você tenha acabado de fazer uma entrevista. Quando a gente age com expectativa, a gente pensa, meu, aquela vaga tem que ser minha, certeza que eu sou o melhor e tal, e cara, é normal. Os dois perfis vão pensar assim, tem que ter confiança mesmo. A diferença é que quando a pessoa de expectativa não passa, ele se frustra e ele coloca no outro a culpa do insucesso. Ele diz, aquele gestor tinha a carta marcada, certeza que essa pessoa que passou é uma indicação. Ou, essa pessoa que passou puxa o saco dele, foi por isso que passou. E aí você fica culpando as outras pessoas por o seu insucesso. O de intenção talvez não passe também, mas ele faz algo diferente. Ele conversa com o gestor e conversa com o candidato que passou. E ele fala com aquele candidato, e aqui, gente, não adianta ser sarcástico, tá? Afinal, já passou mesmo. Então, seja sincero. Chega no candidato e fala, puxa, cara, eu queria muito essa vaga, me preparei aí há algum tempo para ela, ou talvez você nem tenha se preparado, né? Enfim, seja sincero aqui. Mas vamos imaginar que você se preparou. Puxa, cara, e mesmo assim, você foi melhor do que eu na entrevista. Cara, eu quero te dar os parabéns. Se eu sei do esforço que eu tive até aqui, cara, imagina você. Você deve ter feito ainda mais do que eu. Então, por isso eu quero te parabenizar. Eu queria aprender contigo. Na próxima oportunidade dessa vaga, você já estará lá na sua posição. Na próxima oportunidade, eu vou tentar de novo. E eu quero muito passar. Queria aprender contigo. O que você fez de diferente? Tem alguma coisa que você sabe que eu possa aprender contigo? Talvez uma experiência que você teve, talvez uma atividade que você sabe realizar melhor do que eu, e isso ficou claro na entrevista. Eu quero essa dica tua para que eu possa evoluir, treinar isso e na próxima oportunidade estar mais bem preparado. Entende? Você pega gabarito com um candidato que teve uma boa colocação, que passou no teste. Você fala com o entrevistador, puxa, que legal, eu percebi que o João passou e eu quero estar mais preparado para na próxima oportunidade e eu passar. Eu quero ser o candidato escolhido, né, aprovado na próxima oportunidade. Que dicas você tem para mim? Eu quero muito melhorar para essa próxima chance. Onde você acha que eu posso melhorar? Tem alguma coisa que eu possa treinar? Uma atividade que eu possa fazer melhor? Uma experiência que eu precise ter antes dessa nova oportunidade chegar? Me dá algumas dicas para que eu possa me aperfeiçoar e na próxima chance eu quero estar mais preparado. Entende? Intenção se aproxima. O cara de expectativa fez birra. Ele falou, cara, quer saber? Ninguém me reconhece aqui mesmo.
tá todo mundo carta marcada aqui. E o que eu tava fazendo de bom, cara, eu vou até parar de fazer. Aí você chegava cedo no trabalho, né? Aí você para de chegar. Às vezes, você ficava um pouquinho mais para ajudar um colega ou para terminar uma atividade futura antes da hora. Aí você para de fazer. Você faz birra, porque a sua expectativa não foi atendida. E aí o que você faz? Você se distancia do seu objetivo. O intenção não. Ele fala, cara, tudo que eu estou fazendo de bom eu vou continuar fazendo. E eu quero aprender com esse gestor e com aquele candidato que passou o que mais eu posso fazer para estar preparado para a próxima oportunidade. E olha que bacana. A pessoa de intenção ainda percebe mais um copo cheio nessa situação. Ele pensa, aquele candidato que passou e de fato foi melhor do que eu nessa entrevista que acaba de ocorrer, ele não competirá comigo mais na próxima oportunidade. Cara, afinal ele passou e já está na posição dele, né, onde ele gostaria de estar. Você não competirá mais com a melhor pessoa da última seleção. Cara, só isso tem que ser um grande recado motivador para você. Alguém de intenção percebe tudo isso e encontra motivos para se aproximar do seu objetivo. Essa é a grande diferença entre intenção e expectativa. Todos os comportamentos derivados de intenção tá dentro de você. Você é o grande protagonista, entende? Tudo é sua responsabilidade, é seu interesse. É de você, é interno. Todos os comportamentos derivados de intenção te aproximam do seu objetivo. Todos os comportamentos derivados de expectativa podem te distanciar do seu objetivo. Então, se você acabou de fazer uma entrevista e não passou, fala com o gestor, pega a dica com outro candidato. Se você fez uma prova e não passou, fala com o professor, entende com aluno de sucesso, né, naquela prova, o que ele fez, onde ele estudou. Se você tentou fazer um financiamento imobiliário, amigo, e não foi aprovado, você no mínimo teve uma experiência e você agora sabe quais são os requisitos para aquela aprovação. Qual é o tempo de trabalho que você tem que ter na empresa, quanto você deveria ter, talvez o seu FGTS, quanto deveria ser a sua entrada. Você sabe qual é a taxa, você pode pesquisar taxas melhores do que aquela. O carro que você queria e talvez você ainda não tenha conseguido. Cara, traz a experiência passada para te aproximar da conquista futura. Entende? Haja com intenção e você vai conquistar tudo que você quiser. Então, se você conhece alguém que está prestes a fazer uma entrevista, que fez uma entrevista, passou, ou que fez uma entrevista e não passou ainda, que fez uma prova, não passou ainda, que queria conquistar alguma coisa, que quer conquistar alguma coisa e ainda não chegou lá, compartilhe esse vídeo. Seu amigo precisa saber disso. Se inscreve no canal, deixa seu like. Já pedi para você se inscrever no canal? Gente, valeu, muito obrigado, espero ter ajudado aí, que essas dicas possam te aproximar dos seus objetivos. Valeu, gente, obrigado.